vou te mostrar a DCD 130. E se o Chuck Norris tivesse uma furadeira, com certeza seria esse modelo aqui. Eu nunca testei uma máquina que tivesse tanto força, tanto torque como essa máquina aqui tem, como essa máquina possui. A DeWalt não menciona os newtons dela e eu tentei procurar em diversos locais e não achei a potência equivalente em newtons dela. Ela apenas menciona uma potência em watts, de 720 watts. A DeWalt vende essa máquina aqui dizendo que ela é uma máquina ideal para mexer argamassa, né? Para aquela pessoa que faz aquele cimento, aquela argamassa, frisa várias vezes a característica de ela fazer com uma carga de bateria, 20 baldes de argamassa, isso, aquilo, outro. Eu te digo que essa furadeira é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que um misturador de cimento. Eu acho que até foi colocado em um termo pejorativo dizer que ela é uma misturadora de cimento, porque ela é uma máquina extremamente forte. Ela vai atender muito bem aquele cara da carpintaria que trabalha com madeiras duras e precisa fazer cortes extremamente longos e sabe que uma furadeira pequena ele não consegue fazer. É a única forma de ele ter um desempenho muito grande, extremamente forte e ter uma máquina sem fio, né? Ter uma máquina desse porte aqui. A DeWalt, como falei para vocês, preconizou esse uso para misturar massa, mas eu vi muito mais possibilidades nessa máquina do que isso. Ela é sim uma furadeira ideal para quem precisa fazer furos de grandes diâmetro em aço, em ferro, né? Para quem precisa furar metais, ela é a parafusadeira ideal para quem precisa fazer esse tipo de serviço, para metais. Por quê? Porque a rotação dela é uma rotação única, de 600 RPM, ou seja, ela é única, mas com velocidade no gatilho, que você pode ir do 0 aos 600 RPM. E 600 RPM, gente, ela atende um range muito grande para perfuração de metais, ou seja, brocas de metais preconizam esse furo, esse RPM, né? Para que você faça o furo, você tenha um RPM estabelecido nessa faixa dos 600 RPM. Para as brocas de madeira, também é muito interessante essa rotação, principalmente para aquelas brocas de alta tração com 3 pontas, né? Aquelas brocas do tipo Speedbore Supreme, Speedbore Max, essas brocas que precisam de um alto desempenho, de um alto torque. Se a gente pega uma furadeira convencional, top de linha, na faixa mais ou menos aí de 100 newtons, 150 newtons, essa máquina aqui, se fosse medida em newtons, eu acredito, uma estimativa, tá pessoal, que a gente não tem como fazer essa aferição aqui, mas é uma estimativa que essa máquina aqui possua em torno de uns 300 newtons, com certeza absoluta, tá? 300 newtons não é dizer que essa máquina tem menos, não é ser exagerado, não é nada disso. Essa máquina aqui, ela tem um torque extremamente elevado. Eu nunca testei uma máquina dessa. O ronco, o som do motor dela, é muito nojento. Dá para ver que não é um motor comum. Eu gostaria muito de abrir essa máquina, mas essa daqui eu não posso. Eu gostaria muito de abrir essa máquina, mas essa daqui eu não posso. Eu gostaria muito de abrir essa máquina, mas essa daqui eu não. Eu gostaria muito de abrir essa máquina, mas essa daqui eu não posso. Pessoal, então tá aqui a DCD 130 aberta para vocês, né? Para ver como ela é por dentro. Eu achei que esse motor era o mesmo da 961, né? Até vou estar falando isso no vídeo. Mas não, esse motor aqui é muito semelhante ao motor dos marteletes, né? Que ele vem encapsulado dentro, o motor brushless vem por dentro dessa parte de plástico aqui, de tecnil aqui, envolvida nele. Então ele é mais semelhante aos motores que vêm nos marteletes de grande porte, né? Aqui a caixa de transmissão dela, né? Caixa de redução enorme, gigante. Aqui os componentes eletrônicos e a placa eletrônica resinada, né? Do tipo resinada. Então tá aí, gente, ela por dentro, como que ela é, essa bruta máquina aí, ó. Uma engrenagem com uma performance ideal
para esse tipo de mandril aqui e não para impactos, tá? Ela é uma máquina do sistema FlexVolt, ou seja, funciona somente com as baterias de 60 volts, né? Você tem que ter uma bateria FlexVolt. Aqui atrás a gente tem uma entrada para o chip e esse talvez é o meu único ponto negativo. Mas por que um ponto negativo, uma entrada para o chip? Porque eu já comprei vários desses chips aqui e eles não têm muita utilidade. Então, poderia ser colocado alguma outra coisa aqui mais interessante do que esse chip aqui para ela. Eu vou te passar agora a medida dela, o peso dela, com bateria e sem bateria, para que você tenha uma ideia do poder que tem essa máquina aqui. Ela é muito pesada? Não, pessoal, eu acho muito legal o peso que ela tem pela performance, né? A gente não pode querer uma coisa mais leve do que isso com tamanha performance que essa máquina aqui tem, então não teria como. Ela tem 3 opções de a gente colocar a empunhadura: esquerda, direita e frontal, aqui por cima, por conta do alto torque dela. Ela também conta com o sistema e-clutch, ou seja, a embreagem eletrônica da DeWalt, porque uma máquina dessa aqui pode sim quebrar um braço de uma pessoa. Então foi muito propício e muito inteligente da DeWalt ter colocado essa função aqui. Fora isso, ela só tem a função reversão, você roda esquerda e direita, são as únicas funções que ela possui, tá? O mandril dela é metálico e do tipo de aperto com chave, mas talvez isso foi o ideal para que uma máquina com esse porte, com essas dimensões aqui, tivesse esse agarre. É um mandril industrial, um mandril totalmente sólido, muito diferente dos mandrilos convencionais. Então, para que aguentasse bem todo o torque que ela transmite, foi necessário ter colocado sim esse tipo de mandril aqui nela. Essa utiliza um mandril de meia polegada do tipo mandril industrial, né? Isso daí é um mandril 4TN LD, que é um mandril de alto grip, né? Então, para o torque tão alto que tem essa máquina aí, talvez seja necessário mesmo que tenha sido colocado esse tipo de mandril aí, por conta do grande poder de torque que ela tem. Nesse momento a gente está fazendo o furo aí com uma broca Heller, né, uma broca de 3/8, e essa chapa aí ela tem uma cantoneira, né, e ela tem 12 milímetros de um lado e 17 milímetros do outro, né, uma cantoneira. Na verdade isso aí é uma parte de uma viga C, né, que é de chassi de caminhão que foi cortado. Então ela tem 17 milímetros de um lado e 12 milímetros do outro. Então a gente está furando a parte mais fina dela primeiro, utilizando a broca Heller de 3/8. Então, só para vocês saberem, nessa parte aí ela chega a ter 17 milímetros essa cantoneira, que agora é uma cantoneira, né? Mas isso aí fazia parte de um chassi de caminhão, né? De uma viga C. Então essa parte aí é a parte mais grossa, que passa de 17 milímetros. Mais na frente a gente coloca o paquímetro aí e faz a conferência dessa medida aí para vocês. Mas ela se comporta muito bem, né? A rotação é precisa para esse corte aí, rotação ideal para broca de aço rápido e também para madeira. Nesse momento a gente, com o paquímetro, a gente confere a espessura aí da chapa, né, do ferro que a gente fez o furo,
E aí, ó, mostrando para vocês no paquímetro que passa de 17 milímetros, né? Ou seja, 11,16 em polegada, a espessura da parte mais grossa aí dessa parte que ficou uma cantoneira agora. Pessoal, então só quem furou já com a Speedbore Max, né, que é essa broca aí de 3 lanças aí da Irving, sabe o quanto essa broca aí tem um desempenho bom, mas também o quanto ela exige de uma máquina, né? Ela precisa de uma máquina de extremamente alta performance para conseguir fazer o furo, que é uma broca realmente pesada, uma broca violenta com 3 pontas, ou seja, ela dá muito mais tração, ainda mais com a ponta dela que é roscada, e vocês sabem, quem já usou, né, principalmente os diâmetros grandes, sabe o quão difícil é furar com essa broca. E essa furadeira furou como se fosse nada, né, como se estivesse furando com uma broca de 6 milímetros em qualquer outra furadeira. Então o desempenho dela é muito alto mesmo. Nesse momento a gente está usando a última broca, né? Talvez a mais difícil aí, que é a broca serpentina de 35 milímetros. Uma broca realmente precisa de uma máquina que tenha a performance condizente para que possa fazer o furo. Treme tudo. Vamos para as conclusões agora dessa máquina aqui. Gente, é uma máquina de porte industrial e para uso profissional muito HD, né? Muito heavy duty, assim, para um uso muito pesado. Essa máquina aqui, eu imagino aquele carpinteiro que faz aqueles pergolados, decks, com madeiras muito brutas, né? Telhado, que faz toda aquela parte de cobrimento de casas que usa madeiras realmente brutas, aquela madeira muito dura e precisa de uma máquina
que consiga fazer encaixes, furos com uma alta performance. Então, essa máquina é o ideal para ser utilizado por carpintaria bruta, né? Pela aquela carpintaria pesada, aquela carpintaria que utiliza madeiras com uma dureza maior, com uma espessura maior. Também essa máquina aqui pode ser usada, vai ser muito recomendado, vai ser muito útil na indústria metal-mecânica. Para fazer furos em locais que você não pode fazer com uma furadeira de bancada, essa furadeira vai te dar o torque que você precisa para usar para metal. Marcelo, ela dá para usar para concreto? Não. Essa daqui é uma furadeira para você usar e ela não é parafusadeira. Nos casos, o único tipo de parafuso que você conseguiria colocar aqui seriam parafusos em concreto, só isso, tá? Mas ela é o ideal sim para você fazer furo em metal, em madeira também de alto porte, de alto diâmetro, de alta densidade. Essa é uma máquina muito boa. Pelo preço dela, ela está altamente dentro do esperado, ela vale cada centavo do seu investimento. Essa máquina aqui, ela custa na faixa dos R$2.000 sem bateria, mas ela vale sim por toda a construção dela, por toda a robustez dela. Ela é uma máquina perfeita para quem quer ter aquela máquina a mais bruta de todas, né? Ela não estaria concorrendo jamais com a tipo 996, com essas outras marcas aí top de gama, porque ela está num nível muito acima, tá? Eu calculo no mínimo 3 vezes, né? Sendo muito modesto, 3 vezes a potência dessas máquinas convencionais aí, top de gama, como a 996. A DeWalt acertou nesse projeto aqui, foi um projeto certeiro, foi um projeto totalmente acertado, tá? Uma máquina perfeita, simples para o que ela tem que se fazer, cumpre muito bem o seu propósito, mas muito subdimensionada se você for comprar uma máquina dessa daqui, usar somente para mexer a argamassa. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.